iniciando. Então, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na plataforma da URGS, mas também no Face, já começamos, né, a transmissão ao vivo, né? E é com muito prazer, então, que hoje nós damos sequência às nossas conversas na quarentena, mais um episódio. Tenho o prazer de poder ser a moderadora, né, desse debate que vai ser proposto hoje, com as colegas Vanessa Gonçalves, Lisiane Ode, Kelly Bruch. Vai ser um prazer, sem dúvida nenhuma, falar com os nossos alunos, né, e também os demais professores que já nos acompanham. O professor Ricardo, pelo menos, já tinha visto ali na nossa listagem. O professor Rodrigo Valim também está conosco ali na audiência, né? E a ideia é nós falarmos um pouco sobre o ensino jurídico. Estão sendo vários os desafios, né, ao longo desse semestre, estamos aprendendo muito com os desafios desse semestre, e a ideia é trabalhar um pouco, claro, não só as questões do ensino jurídico dentro desse primeiro semestre, né, e desse período de pandemia que nós estamos enfrentando, mas um pouco das perspectivas para o futuro, o que nós estamos aprendendo, o que nós vamos ver para períodos, então, pós-pandemia também, né, o que nós vamos levar de ensinamento para momentos posteriores, né? Talvez possamos falar um pouquinho das perspectivas, né, naquilo que for possível, das perspectivas ainda deste semestre, né, como vamos terminar de enfrentá-lo, digamos assim, ou começar a enfrentá-lo de forma mais específica, questões que ao nosso semestre letivo, mas nossa perspectiva é extrair algumas conclusões desse período para levar para o futuro. Pela ordem de apresentação, ou menos o combinado previamente, né, nós começamos pela professora Vanessa, seguimos com a professora Lisiane e, por fim, a professora Kelly. Me autorizaram a dar palpite lá de vez em quando, né? E a ideia justamente é que a gente possa, ao final, então, abrir também para o debate para aqueles que estão nos acompanhando, seja aqui na página, seja também lá no Facebook, para fazerem seus questionamentos ou seus comentários sobre a conversa de hoje, né? Então, professora Vanessa, tudo pronto, vamos lá. Uma boa tarde a todas e todos, né? Queria dizer que é uma grande satisfação dividir esse painel com essas queridas colegas, Kelly, Lisiane, Maria Cláudia. Agradecer a presença dos nossos alunos, das nossas alunas e dos nossos colegas que estão prestigiando essa live, né? E esse projeto de extensão. Bom, essa tarefa é bastante difícil, discutir ensino jurídico, mas ao mesmo tempo apaixonante. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, eu procurei dividir a minha fala em 3 momentos, e ao final, falar um pouquinho sobre a questão da pandemia e quais seriam os nossos desafios, né, diante dessa pandemia no que diz respeito à continuidade das nossas aulas. Então, o assunto é extremamente complexo, né? Como educar, como formar novos juristas, né, nesse país, um país que vive momentos de crise bastante complicados. Eu diria para vocês que por essa experiência que eu tenho aí estava contando ontem, são 20 anos na docência na área criminal, eu dividiria como 3 grandes dimensões ou aspectos que eu considero mais relevantes para que nós consigamos não só cumprir com as diretrizes, né, da educação superior no país, da educação jurídica no país, mas fazer uma formação de excelência dos nossos alunos. A primeira dimensão, que sempre me foi muito cara, é a dimensão da aproximação entre a teoria e a prática. E para poder fazer a aproximação entre teoria e prática, eu tenho procurado nos últimos anos adotar, na medida do possível, especialmente nas disciplinas de direito penal, a chamada metodologia da problematização. No que consiste isso? Você, antes de iniciar um conteúdo teórico, apresenta um caso relacionado àquele conteúdo. De preferência, um caso real que venha de algum processo, que venha da jurisprudência, ou uma adaptação de um caso real, que seja algo factível. Apresenta, gera a curiosidade, sem solucionar o caso. Deixa o aluno intrigado com o caso. E, a partir dali, sim,
trabalha toda a teoria, todo o conhecimento teórico necessário para a resolução daquele caso e de outros similares, né, que virão depois. Após o trabalho do conteúdo teórico, aí sim, a gente faz a resolução em conjunto, de forma dialogada, com os alunos, e, na sequência, apresentamos outras modalidades de casos, porque, afinal, a nossa teoria ela tem que ser suficiente para a resolução de um número muito significativo de situações concretas. Então, me parece que é um tipo de metodologia que chama, que prende a atenção do aluno e que permite que ele perceba o quanto a teoria é importante e será importante também na sua vida profissional. Uma outra forma de nós aproximarmos, né, a teoria da prática é nós apostarmos, e nas diretrizes, né, da educação superior nós temos a possibilidade aí de até 10% da nossa carga horária destinarmos a atividades de extensão, nós aproximarmos, não só incentivarmos o aluno a participar de atividades de extensão, mas trazermos a experiência do aluno na extensão para a sala de aula e para o diálogo nas nossas disciplinas, efetivamente. Então, assim, são formas que me parecem bastante interessantes, né? E eu tenho percebido uma resposta muito positiva dos alunos. Uma segunda dimensão, para além da dimensão, né, aproximação entre teoria e prática, é a dimensão da reflexividade, que para mim assim é fundamental. Afinal, né, que tipo de profissional, que tipo de jurista, que tipo de acadêmico nós estamos pretendendo formar? Então, aqui, essa reflexividade pressupõe muito mais do que o conhecimento de um determinado conteúdo, de uma universidade de conteúdos, mas a habilidade de pensar, a habilidade de refletir sobre o que nós temos, de criticar, se for o caso, e de pensar em alternativas, né? Então, claro que para trabalhar essa dimensão, normalmente eu brinco com os alunos que eu adoto o método socrático, sobretudo nas disciplinas de criminologia. Por que isso? É claro que é uma injustiça aqui que estou fazendo ao Sócrates, né? Porque com turmas de 70 alunos, nós não temos como aplicar a rigor o método socrático, mas é uma aproximação, uma adaptação. Então, nós partimos de situações da criminologia que se aproximam da realidade do aluno, e aqui, claro que eu tenho uma possibilidade muito grande de discutir as políticas públicas na esfera penal e, sobretudo, a segurança pública, que é algo que está, né, na rotina, no dia a dia das pessoas, e é uma preocupação constante da população brasileira. Então, a partir dessa dimensão, nós vamos trabalhando a criminologia para pensar em que medida a criminologia pode nos ajudar a solucionar, né, situações que são extremamente complexas. E com isso, claro, né, a capacidade de refletir sobre problemas concretos, problemas que são importantes para a nossa sociedade, e pensar de que forma nós, juristas, podemos contribuir para a resolução desses problemas reais, né, e dessa dimensão, assim, da universidade, que precisa ser uma universidade sem muros, né, uma universidade que consiga dialogar e contribuir com a comunidade externa também. E claro que também é uma metodologia, digamos assim, ativa, né, porque estimula a participação dos alunos. E aqui eu vou sempre fazendo perguntas, e eles vão respondendo, eu verifico se existe alguém que pensa de maneira diferente, por que pensa de maneira diferente, e a ideia é colocar, né, essas preconcepções em contraste, né, com muito respeito à história de vida de cada um e com muito respeito à pluralidade de ideias, que é fundamental numa democracia. Então, a gente vai simplesmente problematizando, né, situações para que cada um consiga pensar, né, a partir de um outro olhar, de uma outra perspectiva, sem necessariamente abandonar, né, a sua perspectiva original.
Então, essa é uma das possibilidades, né? O que eu chamo aqui, brincando, de método socrático, em aulas expositivas dialogadas. Uma outra dimensão são dinâmicas, nós temos várias dinâmicas, né? Tinha uma dinâmica que eu costumava fazer na disciplina de Direito Penal 4, eu selecionava temas polêmicos, né, que envolvem crimes, então, por exemplo, a questão de drogas, a questão do direito de morrer e eutanásia, e aí grupos de alunos escolhiam uma temática que mais chamava atenção, e dentro desse grupo que escolheu a seguinte temática, por exemplo, drogas, nós dividimos em 3 subgrupos. O grupo que seria sorteado a defender a manutenção da legislação, o grupo que era sorteado a defender a mudança na legislação e o grupo que analisava o confronto de argumentos e depois fazia uma avaliação crítica dos argumentos apresentados pelos colegas, o que foi convincente, o que não foi convincente, né? Eu chamava de debate. Então, também é uma forma de você fomentar a reflexividade, porque eu posso ter uma convicção e, de repente, ser sorteada a defender, a fazer parte do grupo que defende o oposto daquilo que é a minha convicção pessoal. Então, também é uma metodologia que me parece bastante interessante, né? E, claro, a aproximação, a tentativa de aproximação do conteúdo da realidade das pessoas, que nem sempre é possível, né, dependendo da disciplina que estamos trabalhando, mas que na minha é sempre possível fazer uma aproximação. E para fomentar a participação do aluno, a gente precisa também, né, de um pouco de afeto. E o afeto se manifesta no acolhimento, né? Aquele acolhimento que faz com que o aluno se sinta seguro o suficiente para se expor, né, diante dos demais colegas. Então, essa seria a segunda dimensão que eu digo, né, do ensino para mim, na minha opinião, que é a reflexividade. Porque as normas, elas estão constantemente em alteração. Então, não adianta você se preocupar muito em vencer uma imensidade de conteúdos que, de repente, no ano seguinte terão sido alterados e não saber, né, como é que se constitui o nosso sistema jurídico constitucional, quais são os limites e as possibilidades que nós temos dentro dele, né? E a capacidade que o aluno precisa desenvolver também de buscar esse conteúdo, porque as informações estão acessíveis, né? Então, o nosso papel não é simplesmente repassar informações, mas fazer parte dessa formação mais profunda, mais ampla e que fomente também, estimule a autonomia do aluno. E a última dimensão, aí tem a ver com o nosso desafio nessa pandemia, que é o uso das novas tecnologias. Não só a compreensão dessas novas tecnologias, o domínio dessas novas tecnologias, que vai nos exigir, né, toda uma nova qualificação, o pensar enquanto juristas no controle, em como controlar e como regular essas novas tecnologias, aqui só para exemplificar a questão das fake news, por exemplo, né, e o impacto disso no mundo jurídico, e, de outro lado, trazer essas novas tecnologias para dentro da nossa prática pedagógica, né? Então, me parece que é uma realidade que veio para ficar e nós vamos ter que nos afastar dos preconceitos, né, que muitos de nós ainda temos em relação à adoção dessas tecnologias. E para isso, né, só para falar agora rapidamente sobre a questão da pandemia, me parece que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está sendo muito feliz. Feliz em que sentido? A universidade está preocupada, como um todo, em evitar que os nossos alunos percam esse primeiro semestre de 2020 e, quiçá, percam o segundo, né, venham a perder o segundo semestre de 2020. Então, quer dizer, existe um receio em relação a essa perda e toda uma preocupação para salvar esses 2 semestres, né? Mas, ao mesmo tempo, ao lado dessa preocupação em salvar esses 2 semestres para todos os alunos, a preocupação em não deixar ninguém para trás, né? A preocupação com a inclusão. Então, assim, a iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação
de lançar uma pesquisa individualizada para cada um dos nossos alunos, para que cada um aponte quais são as suas dificuldades de acesso digital, de acesso à tecnologia, e aí o aluno precisa ser muito franco na sua resposta. Eu não tenho computador, eu não tenho banda larga em casa, enfim, qual é a dificuldade especificamente para que a universidade possa pensar em formas de inclusão daqueles alunos que ainda têm problema de inclusão digital. E, de outro lado, uma consulta que está sendo feita junto às comissões de graduação de todos os cursos, para que a gente possa pensar em alternativas de adaptação das nossas aulas para o formato remoto, né, de forma a garantir a manutenção do semestre e, ao mesmo tempo, nós conseguirmos garantir a qualidade daquilo que nós ensinamos, né, daquilo que nós trabalhamos e da formação dos nossos alunos como um todo. E aqui, professora Vanessa, vou ter que me alertar do tempo. Tá certo. Então, só para esclarecer que nós não estamos parados. A universidade está se movimentando para dar continuidade ao semestre, uma preocupação de garantir a inclusão de todos. Então, não se preocupem, nós estamos pensando, estamos trabalhando, estamos propondo alternativas. Vamos aguardar para ver o que conseguimos fazer diante disso tudo que nós estamos vivendo. Obrigada, professora Maria Cláudia. Obrigada, professora Vanessa. Passo de imediato, então, para a professora Elisiane, para complementação. Vou lembrar, o nosso tempo é de 10 minutos, mas ficou gravado, praticamente um pouquinho além do tempo, mas a gente vai recuperando agora ao longo das falas. Professora Elisiane. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de nos reunirmos aqui de novo. Um time, dessa vez, exclusivamente feminino, Girl Power. As minhas considerações, elas são muito convergentes com as tuas, Vanessa. Eu vou começar, assim, ao meu estilo, um pouco mais formalizado, assim, formal, para abordar o tema de ensino jurídico e as perspectivas após a pandemia. Eu me propus refletir primeiro sobre o ensino jurídico em si, que, para mim, mesmo antes da pandemia, ele é ultrapassado no Brasil. Aliás, não só o universitário, o ensino propriamente dito, porque a pandemia forçou a compartilhar a formação de primeiro grau com os filhos em diárias, né? Eu assisto a aula da quinta série, eu estou alfabetizando, e eu vejo que alguns professores têm uma naturalidade extraordinária com o meio digital. E outros simplesmente fazem uso do meio digital, mas fazem a mesma aula expositiva presencial e não inclusiva. Então, o problema não é exclusivamente do direito. A gente precisa ajustar o ensino às mudanças que tivemos na sociedade. Hoje nós temos tecnologia, temos pluralidade, temos independência acadêmica e temos condições de incentivar a autonomia dos estudantes na produção do conhecimento. Mas nós não exploramos isso como poderíamos, na minha visão. Segue-se o mesmo sistema usado há mais de 100 anos, com aulas expositivas e os alunos passivos, na maior parte das vezes. Então, dito isso, eu organizei minhas considerações propondo duas reflexões preliminares. A primeira delas é qual o propósito do ensino, especialmente no caso do ensino jurídico, né? E uma vez esse propósito estando definido, por que meios que nós podemos alcançá-lo? Para responder essas questões, eu trago inicialmente a minha experiência do direito comparado. Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, China, países do mundo muçulmano, etc., né? Todos ali do dia a dia das nossas aulas de direito comparado, eles têm em comum o direito e uma carreira jurídica, mas a formação e a atuação do jurista em todos eles é muito diversa. Eu poderia aqui ficar dias falando sobre isso, que é um tema que me entusiasma muito, mas não é o caso, fiquem tranquilos. Eu vou objetivar, focando em alguns sistemas que nos são familiares. O primeiro deles é o sistema francês. Ele tem uma formação básica acadêmica de lições de 3 anos.
né, que pode ou não ser seguida de maîtrise de mais 2 anos, ou mesmo de um doutorado. Mas, a par disso, se o jurista francês quiser seguir uma carreira na magistratura, seja o magistrat du parquet, que aqui para nós é o Ministério Público, ou do siège, que vai ser o julgador, ou mesmo ser avocat, né, ser advogado, ele vai precisar frequentar uma escola especial, que toma em conta mais 1 ano, 1 ano e meio de sua formação. Eles aprendem nessa escola da advocacia até mesmo a gerir e administrar os seus próprios escritórios. E para ingressar nessa escola de magistratura, por exemplo, não é essencial a formação acadêmica. Eles podem entrar com outros pré-requisitos, como um serviço público anterior, né? E na França, a gente tem uma carreira jurídica que ocupa bem menos destaque do que aqui para nós. Nós temos em toda a França hoje cerca de 55 mil advogados. E quando eu lembro que aqui no Rio Grande do Sul, só aqui, nós já passamos dos 100 mil, né? Nós duplicamos, aliás, nos últimos 20 anos. Eu sei disso porque a minha OAB eu tirei em dezembro de 2000 e era um número 51.155. Então, nós dobramos em 20 anos. Na experiência alemã, já se tem uma outra realidade, né? Se tem mais ou menos, proporcionalmente, o mesmo número como é que eu vou colocar? Proporcionalmente, a Alemanha tem bem mais advogados, tem cerca de 165 mil advogados, e nesse país a formação acadêmica é essencial e é muito, muito sólida. Produto de, em média, 7 anos de estudo e prática, avaliados em 2 grandes exames estatais. Tem sempre alunos que procuram e vêm fomentar, incentivar, melhor dizendo, professora, não vamos fazer chamada, na Alemanha não tem chamada, então vamos conversar sobre o que tem na Alemanha, né? Não tem chamada, mas eles têm 2 grandes exames estatais, não tem as provas semestrais, os testes, o que eles têm grandes exames estatais para avaliar a formação que os alunos tiveram durante esses 6, 7 anos. E são testes que, em regra, não são repetíveis. E a nota obtida neste teste é definidora das carreiras que eles poderão seguir depois. Então, se a nota obtida nesse teste for insatisfatória, não vão poder ser advogados, mesmo tendo feito 7 anos de curso superior, né? E quando tem notas boas, vão poder seguir a carreira da advocacia, da magistratura, e para aqueles 10% que tiram notas consideradas muito boas, esses poderão ser, então, professores universitários, né? Mas, assim, cerca de 70% a 75% dos candidatos obtêm uma nota com média suficiente ou satisfatória, né? A formação do jurista alemão, como eu disse, é muito sólida, é de uma profundidade acadêmica ímpar. Mas o que eu queria destacar aqui é o foco nos casos e na solução de problemas, e neste ponto é muito convergente com a reflexão da professora Vanessa, né? O que me chama a atenção, inclusive, é que a universidade onde eu tive experiência de estudo, as duas, tanto Freiburg como Heidelberg, tinham Arbeitsgemeinschaft, que são como se fossem pequenos clubes de estudo em que os mestrandos, os doutorandos dos professores sentavam com os alunos para fazer treinamento de soluções de casos, né? Porque, inclusive, o formato avaliado nos exames estatais é a solução de casos, não são perguntas abstratas. É o conhecimento teórico aplicado na prática, né? Por outro lado, tem nos Estados Unidos percepção terceiro, né, no outro extremo. É uma profissão muito comum. Cerca de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos têm formação em direito, desses 70% atuam sozinhos, 15% tem até um sócio, né? Fora do contencioso, como notários, consultores jurídicos, empresários, políticos, e só o resíduo naqueles grandes escritórios que a gente vê das séries de TV, né? Lá, Suits e coisa parecida. E a formação deles também é muito diferente. Precisa-se, antes de entrar numa faculdade, frequentar 4 anos de college, para obter-se, então, o diploma de Bachelor of Arts, para ir prestar o LSAT, que é um exame de aptidão para frequentar as ciências jurídicas, e aí fazer a faculdade de Direito e obter o título
de Juris Doctor. E depois disso, quem quiser ser advogado vai ter que obter a aprovação no exame de ordem, analogamente como aqui no Brasil. Então, assim, o que chama tanta atenção? Assim como na formação do jurista alemão, me chama a atenção a profundidade científica e a preocupação com a prática, também nos Estados Unidos eles têm isso. O método socrático é o central. Há uma ampla designação de leituras e de tarefas para os alunos, em que eles têm que vir preparados para a aula para discutir, para se enfrentar. E o docente é um mero moderador. Não existem manuais, né? Até porque eles sempre vão ter o Google para conferir o precedente. Eles precisam saber usar o precedente, né? As aulas servem para discussões de questões fundamentais, porque a oralidade e a celeridade são realmente os pontos de destaque da atuação do profissional nos Estados Unidos. Então, chamando atenção para isso, que nós podemos ter juristas e juízes na França sem uma formação acadêmica, partindo pelo padrão ouro, que eu diria que é o do alemão, né? A ideia de jurista completo, em que a pessoa se mata estudando por 7 anos, sem chance de voltar atrás. Passando pelos Estados Unidos, que a gama de atuação é muito mais, às vezes, não jurídica do que numa carreira estritamente jurídica, eu me pergunto o que faz um bacharel em Direito aqui no Brasil. Nós também temos isso, nós temos um mundo dentro de um país só. Nós temos profissionais que fazem direito, mas que vão seguir a área técnica dos tribunais, vão trabalhar como assessores nas mais diferentes carreiras, vão ser advogados, vão ser juízes. O que me parece é que muitos têm uma ocupação na área jurídica, mas nem todos têm ou fazem uso de uma formação científica. E por isso eu queria já traçar um risco aqui na minha exposição. Eu acho que cada universidade deve estabelecer o estándar desejado, né? A URGS, por ser pública e por investir dinheiro da coletividade, na minha opinião, deve manter o mais alto estándar possível. O contribuinte não quer ver o seu recurso desperdiçado. Então, nós temos que focar, sim, num padrão de elevada formação científica e com exigência. E disso eu faço meu testemunho, né? Eu, como comentei há pouco, me formei há praticamente 20 anos, e nesse período fui substituta por 2 vezes na Faculdade de Direito, de docência orientada e mais o concurso, desde 2012. Muita coisa mudou. Mudou o número de turmas, as formas de ingresso, a nossa amplitude do acervo de livros, tudo mudou. Mas nós precisamos continuar oferecendo o melhor para a nossa sociedade, que é quem subsidia essa nossa instituição. Então, precisamos preparar os jovens e, para mim, o certo é prepará-los para serem independentes, para serem criativos na busca de soluções. Treinamentos automatizantes criam robôs. Nós não precisamos mais de alguém que nos despeje um resultado pronto, porque nós temos todo mundo um PC em casa. Esse tipo de conhecimento automatizado é acessível, a inteligência artificial já faz, e nós nunca seremos melhor do que um robô nisso. Então, tendo por compreensão que nossos alunos devem ter a melhor formação, ser incentivados na criatividade, e crendo na visão alemã de jurista completo, que não é especialista numa coisa só e ignorante em todo o resto, e digo isso no mais singelo significado da palavra ignorante, aquele que ignora, aquele que desconhece. Eu vejo que 2 mudanças se impõem, agora de uma maneira mais auto-evidente com a pandemia. A primeira é o papel do aluno. Nós precisamos muito incentivar a autorresponsabilidade. Os alunos devem aprender porque querem o conhecimento, não porque querem a nota, não porque querem alcançar o diploma. Devem deixar a posição passiva e ser coadjuvantes da sua própria formação, serem protagonistas do processo de aprendizagem. E isso a gente alcança oferecendo autonomia. Eu fiz um projeto piloto, foi a primeira cadeira em ensino à distância dentro da Faculdade de Direito da URGS, já estou me conduzindo à conclusão. No ano passado, tivemos uma avaliação global de 4,7, o que foi muito bom sobre 5. Naquela turma de Coisas 2, eu propunha videoaulas com textos guias, modelos de atos e de contratos, exercícios de fixação, pesquisas, debates, né?
Então, a gente conseguir transferir para o aluno a busca, para ele se organizar e fazer isso no tempo que lhe convém, junto com a sua atividade própria, é uma coisa que eu mesma aprendi, porque eu era refratária à tecnologia, até hoje não tenho Instagram, não tenho Face, recém botei minha primeira foto no WhatsApp, mas eu acho que a gente precisa saber buscar pelos meios digitais. Além disso, eu acho que precisamos incentivar a pesquisa. Eu venho fazendo isso nos últimos anos também nas disciplinas que leciono e incentivando, mantendo um curso de extensão em terminologia jurídica em alemão. Né? Para mim, o Covid só escancarou o que já era evidente. A interdependência dos países nos obriga a conhecer direito estrangeiro. Para além do papel do aluno, vou concluindo pelo papel da instituição e dos professores. Acho que nós precisamos buscar lecionar de uma maneira menos abstrata, fugindo daquela vaga erudição pura e simples. Direito é uma ciência social aplicada. E por ser aplicada, não adianta monografias superficiais e escritas de mau grado. Nós precisamos nos focar em artigos atuais, dinâmicos, que solucionem problemas. Estudar com foco na solução de problemas. Não basta conhecer a lei de uma maneira leguleia, como um burocrata, e não saber usá-la. Então, essas são as minhas considerações e fico aberta depois para debates. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora Elisiane. Então, já passo de imediato a professora Kelly para suas considerações. Kelly, 10 minutos no máximo, senão não vai dar tempo do debate. Sim, senhora. Eu normalmente consigo fazer isso. E fica fácil falar depois, né, da Vanessa e da Lisiane, que já apresentaram 2 panoramas complementares, com visões lá de fora, daqui de dentro, da prática do dia a dia e um pouco da comparação do ensino em outros países, para falar um pouco de um outro prisma, que é o prisma de alguém que vem de uma carreira interdisciplinar. Não sei se muitos sabem, mas a minha formação não é toda no direito, né? Eu tenho formações fora, eu tenho um mestrado em agronegócio, assim como eu leciono no mestrado e doutorado em agronegócio. Trabalho com a área da biotecnologia, trabalho com a área da biologia, com a parte de proteção de cultivares, e acabo, então, indo, às vezes, para um outro lugar bastante distante, num primeiro momento, se for pensado direito. Mas, ao mesmo tempo, essa vivência interdisciplinar, ela permite me ver, muitas vezes, o quanto nós ainda, dentro do direito, nos focamos em conteúdos bastante... Eu não gosto dessa palavra porque ela já é bastante utilizada, mas muita gente já falou, né? Muito dentro de uma caixinha, cada um num conteúdo próprio. E daí, quando a Lisiane comentava, eu falei assim, lembro daqueles alunos que ficavam super felizes porque sabiam os artigos de cor. Daí, no ano seguinte, mudava todo o Código Civil e todos os artigos de cor que eles sabiam, servia para eles mostrar o quanto eles tinham capacidade de memória, o que não significa capacidade de compreensão e uso prático, né? E eu fico pensando nisso, e dentro das outras áreas, muitas vezes o direito é visto como algo bem interessante do ponto de vista do ensino, né? Do ponto de vista de como ele faz ciência e prática. E considerando essas concepções, vou ao encontro muito do que as professoras que já me precederam falaram. Sim, nós precisamos revisitar aquilo que nós entendemos como ensino do direito. Certamente não tem nenhum modelo pronto que a gente possa utilizar de uma maneira expressa e efetiva aqui, porque nossa realidade ela é muito diferenciada. E desde que eu entrei na universidade como professora, eu vejo a cada dia uma realidade diferente, por exemplo, de quando eu era aluna. Quando eu era aluna, existiam, sei lá, 3 universidades públicas na região sul do Brasil e 2 ou 3 particulares. Então entraram uma loteria absurda e quem estava lá já tinha um preparo por uma série de motivos, principalmente na questão do seu, né, de ter podido estudar em escolas melhores, e a forma do ensino e o que se exigia depois do profissional que saía era uma coisa. Infelizmente, né, vejo que algumas instituições ainda mantêm aquele modelo para o aluno que chega hoje, e os alunos que chegam hoje são diferentes. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de receber metade dos nossos alunos de condições diferentes daquelas, por exemplo, que eram um dos meus colegas, na época que eu era graduanda. Nós temos alunos de realidades muito diferentes. E como que nós conseguimos trazê-los todos
e fazer com que todos saiam com o seu melhor potencial desenvolvido. Nós não queremos que todos passem num concurso ou que sejam advogados de sucesso, cada um vai ter o seu potencial a desenvolver, mas como que nós oferecemos um conjunto de conhecimentos, teoria prática e convivência que permite que eles cheguem no seu melhor potencial. E eu acho que esse é o grande diferencial daquilo que a gente pode fazer, especialmente pelo momento que a gente se encontra. Tanto do que será depois, né, que nós pudermos paulatinamente voltar às aulas, seja de forma presencial, seja no formato remoto. Nós fizemos algumas sugestões por parte da Congrade, não foi nenhuma aprovação expressa, a gente fez sugestões, essas sugestões, junto com as sugestões das outras 90 e poucas congrades da universidade serão avaliadas, e a partir daí nós vamos verificar se será um ensino remoto, se nós vamos aguardar efetivamente só o retorno total, se será um retorno gradual e como isso será. Ao mesmo tempo, esse período, digamos assim, de incubação, né, para que a gente geste essas possibilidades que virão após esse pico da pandemia e da necessidade da quarentena, permite que a gente tenha experimentado muita coisa. Por exemplo, alguns professores nunca tinham feito uma live, como a gente está fazendo hoje, que não é uma live, né? Alguns professores nunca tinham entrado no MConf e utilizado ele como um método alternativo para também se comunicar. Muitos nunca tinham utilizado o Moodle. Alguns nunca tinham feito um PowerPoint para disponibilizar lá junto para o aluno poder acompanhar o roteiro. Então, tem várias coisas que parecem simples, mas que para nós que estamos aqui já há algum tempo, são um pouco mais desafiadoras do que para alguém que tem 20 anos. Né? Então, isso tudo tem permitido que a gente geste coisas diferentes. E quem sabe, eu, por exemplo, eu dou cadeiras na engenharia. As minhas cadeiras na engenharia já são há 2 anos todas à distância, porque naquele modelo aquilo funcionou e tem funcionado pelo que eu tenho visto. Talvez não seja exatamente um modelo totalmente à distância que funcione para o direito, e a gente precisa de outras alternativas. E eu acho que é esse o debate e é o objetivo da gente se reunir aqui. Quais são elas? Quais são as melhores? O que é possível? E nós sabemos, e daí agora eu falo um pouquinho, estando dentro da própria Congrade, que não são todos os alunos que têm acesso ao computador, que não são todos os alunos que têm acesso à internet. Então, quais são as alternativas que nós podemos encontrar para que todos possam ser incluídos dentro das diversidades de opções que a gente pode vir a apresentar? E também, além da própria pandemia, uma outra oportunidade que nós estamos tendo, nós agora há pouco saímos de uma reunião do Núcleo Docente Estruturante, do NDE, da nossa faculdade, e para minha felicidade, o professor Rodrigo Valim, que faz parte do núcleo, também está aqui, assim como o nosso diretor, né? E nós lá estamos discutindo, porque além disso tudo, nós temos 2 resoluções do MEC que nós precisaremos implementar no próximo ano. A resolução 05 de 2018 e a 07 de 2018. Especialmente na que trata, na 07, que trata da curricularização da extensão, nós teremos que, a partir do próximo ano, ter 10% da nossa carga horária em extensão. Muitos que já participam do SAJU, que já participam do AGE, que participam de outros projetos de extensão, já fazem isso, mas agora essa será, de certa forma, uma obrigatoriedade para todos. Como é que a gente vai fazer isso? E é um grande desafio. E além de ser um grande desafio, imagino eu que será uma excelente oportunidade para trazer também a extensão, ou seja, uma forma prática de implementação do que a gente aprende de maneira teórica e oferecimento dela para a comunidade, que é o que se faz um pouco hoje, ou muito no caso, pelo SAJU, por exemplo. A outra questão que nós teremos que incluir de uma maneira ou de outra será, por exemplo, uma institucionalização mais clara do núcleo de prática jurídica, que nós precisaremos encontrar uma maneira de fazer isso. E é um debate muito grande que está sendo feito para verificar quais são as melhores formas de se implementar esse núcleo. Além disso, outras temáticas que terão que ser incluídas, seja provavelmente por meio da inclusão transversal dentro das disciplinas ou eventualmente por uma disciplina, como a questão da discussão dos direitos humanos, da terceira idade,
da questão da história, por exemplo, dos afrodescendentes e indígenas, isso tudo terá que ser implementado. Além, claro, e essa é a minha menina dos olhos, da questão dos métodos adequados de solução de conflitos. Que hoje, se nós olharmos o nosso currículo, nós não temos nenhuma disciplina ou ementa de disciplina que fale especificamente sobre, por exemplo, conciliação e mediação, além de outros métodos adequados. E isso terá que ser trazido. Então, assim, já finalizando, porque eu estou vendo aqui meu horário e a cara da Maria Cláudia, né, para a gente cuidar, eu estou trazendo muito mais todas as dúvidas de como que nós vamos fazer para que isso caiba numa alteração curricular que terá que ser feita, ao mesmo tempo em que a gente consiga observar todas as necessidades que esse pós-pandemia vai nos trazer. Então é um baita desafio e é muito bom estar aqui com vocês, meninas, Lisiane, Maria Cláudia e Vanessa, para podermos discutir esse desafio. Obrigada. Eu agradeço também, professora Kelly, e faço aqui o registro, o professor Danilo Knitnik, nosso diretor, está nos acompanhando nesse debate, né? Justamente porque todos nós reconhecemos a importância do tema, e não só a importância do tema, mas como nós vamos ter que lidar com isso para o futuro. Eu já vou entrar, foram várias as referências que foram feitas, né, e já anotadas aqui. Olha, o professor Danilo, obrigada. E de alunos também, e ex-alunos, né, inclusive, que estão aqui conosco, alunos do nosso mestrado também, do nosso PPGD. E já faço referência a alguns questionamentos, e muito mais no sentido de comentários que estão sendo feitos, né, tanto no nosso bate-papo aqui, como no Facebook. Mas não posso perder só a oportunidade de trazer, juntando um pouco as três falas, né, colocar em evidência algumas questões que são complementares, porque aqui nós falamos sobre ensino, falamos sobre extensão, e nem entramos no tema da pesquisa propriamente dita, né, que já é um mundo à parte em relação a toda a questão do desenvolvimento do nosso trabalho universitário. E alguns tópicos foram bem importantes e eu gostaria só de colocar em destaque também para poder fomentar o nosso debate. A primeira questão que foi mencionada ainda na primeira fala, mas permeou a fala de todas, a questão do nosso perfil do universitário, né? Isso talvez seja, ou o perfil do jurista que nós queremos formar, e esse talvez seja um dos desafios mais complexos, principalmente numa universidade federal, em que são diversos os objetivos daqueles alunos que ingressam numa universidade, de uma forma geral, nas universidades privadas e públicas, né, mas numa universidade federal, em que nós temos esse concurso bastante amplo de acesso, né, e com objetivos diversos. Então, quem é esse nosso aluno? E nós sabemos que nós temos alunos que são diferenciados pelo seu background, pela sua experiência passada, pela sua idade, né, pelos seus interesses, pela sua origem econômica, pela sua origem cultural e a sua origem de vida, né, e que são diversos esses interesses, digamos assim, de frequentarem a academia, né? Possivelmente não especificamente para serem juristas, né, mas principalmente numa faculdade como a nossa, a Faculdade de Direito, que trabalha com uma ciência social aplicada, e que tenha interesses diversos em lidar com o tema, né? Inclusive de forma interdisciplinar. A nossa faculdade, ela permite isso de forma muito ampla pelo leque, né? Pela extensão, o espectro de trabalho que tem. Então, a questão do perfil talvez seja uma das questões de mais difícil enfrentamento, nós definirmos quem é esse aluno e, a partir disso, extrairmos algumas conclusões em termos de ensino jurídico, até por ser um aluno, né, muito diversificado. E essa é uma das discussões que nós estendemos para a vida prática também, né? Para mim, que trabalho especificamente dentro do Poder Judiciário e trabalho com a formação e capacitação, né, de novos juízes, mais ainda agora no trabalho junto à administração, Tribunal de Justiça, uma das maiores dificuldades é saber quem é o perfil do nosso magistrado, né? Será que nós queremos definir um perfil num primeiro momento? Será que nós queremos um perfil de profissional, né, nessa área? Essa é uma das discussões, né? Porque nós podemos, com isso, através de um concurso público, fechar o ingresso de muitos, né? Ou potencializar o ingresso de diversos interesses, né? Inclusive em termos de compreensão da extensão da atividade, não só acadêmica, mas também profissional. Então, justamente nessa questão entre a prática, né? A união do perfil acadêmico e da prática, o que isso também resulta. Um segundo ponto que ficou muito claro nas três falas foi a questão
do acolhimento, né? A professora Vanessa falou de forma específica, abriu a questão do afeto, e isso permeou as 3 falas, né? A questão do acolhimento. E isso tem um problema grave ainda, ou acentuado na universidade pública, que é justamente o financiamento e dessa universidade pública, o quanto também o poder público investe nisso, na administração pública investe nisso, e nós sabemos que nós temos um distanciamento imenso em matéria, principalmente de como acolher o nosso aluno, né? Eu estou falando desde a sala de aula até as ferramentas que estão à sua disposição, né? E como nós podemos lidar. Nós sabemos que nós temos dificuldades imensas, desde tomadas dentro de uma sala de aula, né? E sai imaginar, né, os nossos projetores funcionando perfeitamente para o melhor PowerPoint, né? Quem já foi meu aluno sabe, eu tenho, desde o momento que ingressei na universidade pública, e como concomitantemente sou professora de universidade privada, vejo essas diferenças, né, na prática, na mesma semana, né, dando aulas num lugar e no outro, mas eu, desde sempre, tenho um projetor particular que levo para a sala de aula, né? No meu último semestre, a maior dificuldade foi justamente conseguir tomada para ligá-lo. Então, a minha preocupação era carregá-lo na noite anterior, essa era a minha maior preocupação, né, para que todos pudessem ter acesso ao material da forma mais ampla possível. E nós não podemos ter diferenças, então, se nós queremos oferecer esse melhor ensino de qualidade, né, que o ser humano com o qual nós trabalhamos, né, que o nosso aluno não tenha a mesma possibilidade de acesso a todos os recursos possíveis, né? Tem gente que é muito visual e precisa, né? Mesmo que a aula seja uma aula dialogada, expositiva, dialogada, ele precisa ter acesso a vários recursos possíveis, né? Porque ele não consegue ficar parado prestando atenção num professor falando numa mesma dinâmica, no mesmo tom de voz o tempo inteiro. Então, as próprias metodologias ativas dependem muito daquilo que a universidade nos oferece, né? Eu brinco que eu tenho eu ia ali só trazer como exemplo, mas eu trabalho e busco sempre trabalhar isso nas aulas iniciais, né, e nas cadeiras dos semestres iniciais, com uma aula de Legal Education, né, que eu trabalho com Lego dentro de sala de aula. Né, eu monto uma aula de Lego para trabalhar com a ideia das lacunas jurídicas. E é muito interessante, e obviamente que os Legos são eu que levo, eu tenho que levar toda a estrutura para poder trabalhar com a coisa lúdica dentro de sala de aula. E uma das maiores dificuldades é fazer isso dentro da universidade pública, porque nós temos que sentar no chão, né? Então, na primeira aula, eu já digo, venham bem à vontade na aula de Lego, porque nós vamos sentar no chão, né? As nossas classes não são classes apropriadas para trabalhar com material tão pequeno, né? E nós vamos ter que brincar de Lego, né? Eu digo brincar, porque, na verdade, a gente trabalha com uma questão a gente trabalha com a matéria de lacunas jurídicas, nós temos que sentar no chão. Então, às vezes, essa dificuldade é bastante gritante quando nós fazemos uma comparação daquilo que queremos oferecer com uma melhor qualidade, mas, obviamente, os nossos recursos são bastante escassos. E aí, dentro da questão da inserção internacional, que foi tão falado, né, no direito comparado, principalmente, e principalmente no que toca à pesquisa, o problema do financiamento, né, e acho que numa área sensível, principalmente como a da Kelly, né, que entra em questão de tecnologia, que envolve outros interesses, inclusive do ponto de vista econômico, né, vamos pegar só a questão do agronegócio, né, que já seria um mundo à parte, mas toda a questão da associação com entidades privadas para financiamento de pesquisa, que é muito comum em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos, nós vemos o ingresso das empresas de forma muito clara dentro das universidades, né? E saber diferenciar isso, mas também saber impor como universidade, né? Saber tirar disso, extrair disso o melhor ensino, né? O melhor financiamento para que a gente tenha o melhor ensino, é um assunto delicado e é um assunto que muitas vezes dentro da universidade pública me parece um certo tabu. Né? Nós temos medo de enfrentar essa associação entre o ingresso da atividade privada, digamos assim, né? Ou da iniciativa privada, para poder fomentar a pesquisa, principalmente. Até porque temos todas essas discussões em relação até onde podemos ir ou não podemos ir com a pesquisa, principalmente em áreas de pesquisa científica sensível. Trago apenas como exemplo para a gente continuar o debate, porque muitos já participaram, a Kelly de forma mais próxima, né? Nós temos como uma das nossas atividades de extensão ali do meu grupo de trabalho de liberdades civis e direito privado, o Café Jurídico Literário, em que nós fazemos
não só a intermediação e a intersecção com outras disciplinas, com outras áreas, principalmente na área de letras, mas nós já fizemos isso de forma muito mais ampla, mas com outros dados sensíveis que trabalham com afeto, né, professora Vanessa, como a comida. Então, nós realmente promovemos um café, tá? E assim, o financiamento é privado, porque nós não temos financiamento público para isso, né? Sai do bolso da caixinha da docente, né? Dos docentes que querem participar, mas nós fazemos um belo café. E é muito interessante nos encontros que já tivemos, né, ali no Centro Cultural da URGS, então promovendo também a questão da arte, né? Então nós juntamos arte, dever ser e comida, né? Nós temos uma participação de 80 a 100 alunos e a comunidade de uma forma mais ampla, né? Os nossos encontros são sempre lotados, né? As pessoas ficam em pé, mas justamente por isso, né? Porque a questão do afeto é uma questão necessária, é preciso que o nosso aluno esteja dentro da universidade e permaneça nela, né? De preferência durante o maior tempo possível. É isso que fomenta esse carinho que nós temos pela universidade, de uma forma geral. Eu entrei na universidade em 1988, de lá nunca saí, né, dentro da URGS. Passeio por outros lugares, mas sempre volto à URGS de alguma forma. E acho que isso, de certa forma, tem essa nossa afinidade, esse nosso carinho com a universidade, no nosso caso, né, de forma específica, com a Faculdade de Direito. Muito, porque esse acolhimento é um dado bastante alto. Isso fica claro aqui nas falas daqueles que estão participando, né? A Isadora fala dessa visão multidisciplinar, desenvolvimento do pensamento crítico, agradece a iniciativa, inclusive das conversas na quarentena, que desde o seu início tem essa finalidade, né, de aproximação, de acolhimento, de manter um link um link de ligação, eu ia dizer, um vínculo, né, com os nossos alunos e entre os professores, algo que a gente não estimula tanto assim. Poucos se conheciam, né, integralmente, assim, isso é um dado chocante, né, mas que as conversas estão auxiliando a entender melhor. A Cristina também faz essa referência, falando um pouco sobre as experiências, inclusive num trabalho de pesquisa sobre ensino jurídico, a professora Dalva, né? O Patrício está elogiando nosso painel, que é um luxo, né? Poder e glória, bem Patrício. E, professor Rodrigo Valim, o senhor consegue abrir o seu microfone e, de repente, participar de forma direta? Consigo, me ouvem? Claro, perfeitamente, pode falar. Boa tarde a todas e todos. É um privilégio poder participar. Meus cumprimentos às palestrantes, ideias interessantíssimas, atuação, como sempre, brilhante. A minha pergunta é a respeito da influência do exame de ordem no ensino jurídico. O quanto o exame de ordem influencia o ensino jurídico, e se isso é bom necessariamente. Talvez a questão pudesse estender aos concursos públicos também, que tem a sua lógica. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Eu abro ali, professora Lisiane, inclusive em razão das provas do ENAD, né, que também tem essa tônica de forma muito, muito sensível. Professor Valim, obrigada pela oportunidade de nos encontrarmos pelo meio virtual e refletirmos juntos sobre isso. Eu sempre me preocupo com essa questão. A gente tem no exame de ordem e nas provas de concurso público um aspecto que busca não só aferir o conhecimento, mas, sobretudo, em concurso, a exclusão, né, para deixar uma margem, talvez aqueles que tenham maior informação, porque eu não vou chamar de conhecimento essa demonstração de aptidão, passarem para o número de vagas. Eu acho que mesmo que nós passemos a trabalhar, o que é o meu desejo, pelo mundo digital, fazendo uso dos recursos que nós falávamos há pouco no meio digital e focando também em outras técnicas de solução de conflitos e estudando direito estrangeiro, a prova da ordem e a aprovação no concurso público é o mínimo que se pode esperar de um egresso da URGS. Todo o resto é plus, mas a gente nunca pode baixar esse conhecimento, porque senão nós vamos correr o risco de termos um egresso da faculdade que vai ter menos aptidão operacional para poder depois desenvolver
a sua carreira se ele não tiver conseguido passar nessa barreira. Então, enquanto o poder público se pautar, o concurso é um fato, né? Mas enquanto houver prova da ordem, o que é também algo muito recomendável para assegurar a qualificação dos profissionais, me parece que a gente não pode perder de vista que haja um comprometimento também com a preparação. Talvez até diante da pandemia e tudo mais, eu tradicionalmente ofereço uma revisão de direito civil a cada uns 2 anos, em que foco nas matérias que eu já lecionei, que é parte geral, responsabilidade civil, contratos, fazendo um cursinho de revisão para preparar para essas provas. Mas eu acho que seria muito saudável se a gente se engajasse e fizesse um curso permanente preparatório. Eu acho que a gente, mesmo tentando desenvolver as outras qualidades e habilidades, que são aquelas que eu acredito que sejam essenciais, a gente não pode descuidar do básico. A Kelly falava antes do aluno que decora toda a lei e que depois se vê superado pelo advento de uma nova legislação. Eu me lembro que no tempo que fiz na faculdade, eu acho que o professor Vaninha é meu contemporâneo nisso, nós fizemos com o professor Bruno Hartz, constitucional, e o que menos se falava era a Constituição de 88. A gente aprendia direito constitucional, né? A gente aprendia a pensar o constitucional. Então, depois disso, já vieram 100 emendas, mas a gente sabe trabalhar o direito constitucional. Então, eu acho que esse tipo de aprendizado focado realmente na qualidade, ele nos assegura também a aprovação nesses exames, seja de ordem ou de seleção para aptidão em concurso público. Era essa a minha contribuição. Professora Kelly, tem também ali a participação do professor Ricardo, né? A mesma preocupação, a conversão das faculdades de Direito em verdadeiros cursinhos super desenvolvidos para a preparação à prova da ordem. É um pouco de um contraponto, de certa forma, né? A fala da professora Elisiane, mas de certa forma há uma convergência, né, nessa discussão. Entendo que o aluno egresso deve ser capacitado a enfrentar os temas versados no direito positivo, mas não converte-se em leguleio, como bem disse a professora Elisiane. Eu concordo com a percepção do professor Ricardo. Passar no exame da ordem ou em um concurso deve ser um resultado natural do ensino sólido e aprofundado que foi dado durante toda a graduação. Muitas, infelizmente, eu já fui de instituições privadas e muitas têm como foco único e principal a meta de aprovar determinado percentual de alunos na OAB. E eu acho que isso é uma pena, porque se perde o principal objetivo de uma faculdade de Direito, que é a formação ampla do jurista. E daí eu acho que eu entendo um pouco a pergunta do professor Rodrigo, no sentido desse, o nosso único foco for passar na ordem, ou passar no concurso, ou alguma coisa nesse sentido, nós perdemos aquela base que eu acho que a Faculdade de Direito da URGS tem há mais de 100 anos, que é essa formação humanística, essa formação que envolve muito mais do que aquele conteúdo dogmático e normativo, que com o passar dos anos, às vezes dos meses, muda. Então, se nós focarmos como único propósito isso, certamente nós perderemos todo o resto que garante que nossos alunos, de maneira geral, sejam aprovados. Às vezes, muitas vezes, tem um estudo tão aprofundado quanto aqueles outros, por exemplo, que fazem cursinho para poder passar no exame da ordem. Então, entendo eu que o exame da ordem ou outros concursos, como um norte ou diretriz, não podem ser para um curso de Direito, pelo menos não para a Faculdade de Direito da URGS. Professora Vanessa? Eu concordo com a Elisiane e com a Kelly, né? No momento em que nós conseguimos implementar essas práticas, essas metodologias, essa interconexão no tripé que forma a universidade, que é a pesquisa, a extensão, né, e o ensino, me parece que a formação de excelência acaba sendo uma decorrência desse nosso esforço. E se o aluno ele consegue se formar, né, de maneira autônoma, com autonomia, ele próprio tem condições de se atualizar constantemente, né, de sentir prazer nessa atualização contínua e de ter êxito nesses desafios aí, que fazem parte, né, da trajetória daquele que pretende ingressar em alguma das carreiras jurídicas. E eu tenho observado nos últimos anos a prova da OAB
de certa maneira, sim, ela vai influenciar, né, a prova do ENAD também, né, que tem essa perspectiva mais, pelo menos tinha, né, não sei como será daqui em diante, mais humanista, interdisciplinar, enfim. A prova da OAB, ela já trabalha há algum tempo, pelo menos na minha área, na área penal, com essa aplicação, com esse direito que precisa ser conhecido, que precisa ser interpretado e que precisa ser aplicado. Então, já há essa preocupação, tanto nas questões de múltipla escolha da primeira fase, como nas questões dissertativas e no caso, né, na peça processual da segunda fase. Eu já tenho observado que o próprio exame nacional da OAB já está se aproximando, né, daquilo que a gente considera a exigência mínima para que alguém possa exercer a advocacia. Então, eu não vejo assim como que a nossa formação, que a formação que a gente pretende, né, contribuir com os nossos alunos, enfim, tenha como finalidade simplesmente a aprovação na OAB. Ela vai ser uma consequência, né, de um ensino de excelência e de um trabalho que permita a conexão entre pesquisa, extensão, ensino, né, e reflexão, crítica, criatividade e tudo mais. Patrício quer fazer uma pergunta. Eu não sei se como ele entrou simplesmente sem o microfone, né, mas só com os fones, eu não sei se vai ser possível fazer, Patrício, abrindo o microfone. Se ele puder, por exemplo, escrever ali, fica mais fácil, né? Tenta abrir o teu microfone, mas eu acho que não vai funcionar. A outra hipótese, tu podes fazer pelo WhatsApp da professora Lisiane, de repente. É uma alternativa. Né? Pode gravar, por exemplo, né? Ou a Lisiane transmite de forma direta, também é possível. Aí, Patrícia, mas é que a gurizada é boa, né? Vai lá. É que tu entrasse com o microfone, o teu áudio não aparece. Tu entrasse sem microfone, tu entrasse só como ouvinte. Esse é o problema. Tá, Patrícia, o que você pode fazer? Você clica várias vezes em cima do áudio e daí você consegue destravar, aquele que parece um telefoninho. Ou como a Mariana refere ali, ó, tu sai e entra de novo. Ou manda pelo WhatsApp que a Lisiane libera. Várias ferramentas possíveis. Vamos ver. Foi agora? Agora sim, show! Professora, a minha pergunta era em relação às atividades de ensino que a gente tinha na graduação de assistir às audiências, tá? Porque o que acontece? Eram 3 atividades de estágio, estágio 1, estágio 2, estágio 3. 1 era civil, 2 era penal e 3 era processo do trabalho. E daí tinha algumas audiências do TARF que tinha que assistir também. E daí a regra foi trocada e hoje em dia a gente não tem mais que assistir essas audiências em grande número como era antigamente. Por exemplo, eu lembro que em processo civil eram 21 audiências. Depois do processo penal eram 18, e o processo de trabalho eram 15 audiências. E eu fiz estágio 1 na primeira regra, e estágio 2 já foi na segunda regra. E foi gritante a diferença. Assim, eu lembro que na época eu era do centro acadêmico, e eu era membro do SPPP, era discente da SPPP, e eu fiz um relatório super contra essa nova regra, porque o que eu acho? Essas audiências servem para que a gente entre em contato com muitas situações que numa vida normal eu não teria. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nas primeiras audiências eu tive que assistir várias eram audiências do ECA, que é uma coisa que eu, na minha vida futura, posso nunca entrar em contato com isso. Talvez nunca venha a participar de uma audiência dessas. Mas para mim, na minha formação como advogado, fez muita diferença. Então, eu vi audiências de violência doméstica, várias audiências que eu participei foram, assim, muito importantes para mim. E agora a regra não é mais assim. Nessa regra nova, a gente tem que assistir 1 ou 2 audiências, às vezes em dupla, e não precisa, e daí tem que fazer uma peça, o que eu acho que não. Houve uma confusão da cadeira de prática com a disciplina do estágio. Então, a minha pergunta era se, já que a gente está falando sobre ensino jurídico e perspectiva, se há algum pensamento em relação a isso, como vocês enxergam, se vocês veem a mesma importância que eu vejo na participação em audiências, por exemplo. Eu não acho que seja que algum aluno possa se formar numa faculdade de Direito
sem assistir um procedimento do júri. Eu acho que isso é uma coisa que não é muito importante, sabe? E como eu disse, há hoje em dia uma grande setorização. As pessoas escolhem, eu, por exemplo, estagiei a minha vida inteira em direito comercial. Comecei com o professor Zanini, depois, sabe? E daí eu posso me formar um advogado sem ter a mínima ideia de como é um procedimento do júri. Então, é uma coisa assim que eu acho que, às vezes, no nosso ensino jurídico, agora como uma pessoa que está no mestrado, inclusive já estou dando aula na graduação, eu vejo que faz falta isso. Essa questão da prática jurídica, do dia a dia do foro, de ir na audiência, ver como é que funciona o pregão, como é que não funciona, sabe? Eu assisti uma audiência na vara de falências que de um lado era o professor Menck e o outro era o professor Gerson. Foi sensacional, sabe? Foi muito legal. Uma outra vez eu fui numa audiência do Grupo Cível, era sobre a lei de cultivares, e estavam o desembargador, acho que era o Coelho Braga, estava usando a tese da professora Maria Cláudia, que era sobre aquele caso das sementes da Monsanto. Então, é muito legal. Eu acho que a gente aprende muito, e todas as experiências que eu tive em audiência foram muito marcantes para mim. Então, é uma coisa que eu vejo como uma lacuna, uma falha que poderia ser melhorada muito no nosso ensino jurídico. Era essa minha... O que vocês acham sobre isso? Qual é a impressão que vocês têm sobre... É isso, professor. Obrigada, Patrício. Acho que principalmente nessa conexão, então, para que a gente possa dar um encaminhamento, já estamos estourando no tempo, né? Mas para que a gente possa dar um encaminhamento, então, entre essa conexão entre a prática e a teoria. Mas, professor Valim, o senhor consegue entrar? Pode ser em áudio ou câmera também. Acho que a sua câmera também está liberada. Bem, ao menos a câmera está entrando. Eu agradeço ao Patrício as considerações, tendo eu participado do SPPP Sistema Antigo e do Novo, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Primeira delas, a avaliação do Patrício, embora relevantíssima dada a qualidade do estudante, ela é minoritária. A avaliação que os alunos faziam do sistema anterior, em geral, era bastante negativa, e isso foi o que inspirou a reforma. Segunda coisa, assistir à sessão de júri continua sendo obrigatório. Então, essa obrigatoriedade em relação a júri não se extinguiu. O que os alunos diziam de negativo era havia uma quantidade imensa de audiências a cobrir e, por outro lado, uma participação dos alunos muito reduzida nisso. Os alunos eram passivos nessas audiências, não compreendiam boa parte do que estava acontecendo e não tiravam muito proveito disso. Daí se fez a reforma, sempre com a inspiração de alguns professores da área. A possibilidade de fazer em dupla só existe no estágio 3. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, e esse é um problema prático, dificilmente há espaço nas salas de audiência para todos os alunos. Esse é um problema prático. E, por fim, eu queria dizer que não há como o ensino jurídico, seja na prática, no estágio, na pesquisa, na extensão, cobrir todos os ramos do conhecimento jurídico ou todos os problemas e casos. Nós sempre estamos nos perguntando, como diria o Roberto Schwartz, que horas são? Nós estamos sempre atrás de fatos novos da realidade. O que nós temos que ter são as competências e as habilidades, a professora Lisiane falou disso, para criativamente enfrentar novas situações. Impossível, Patrício, que o ensino jurídico nos prepare para tudo que virá no mundo, né? Embora a situação seja ideal fosse essa, talvez, mas é impossível. É claro que nós estamos abertos a críticas e a oportunidade de reforma do currículo é para isso também, e podemos sempre discutir mudanças. Obrigado. Obrigada, professor. Fique conosco aí até o final. Nós já estamos nos encaminhando para o final. Não sei se querem fazer só uma fala de manifestação para terminarmos, né? Eu só quero deixar aqui, talvez, um contraponto também de quem comanda uma sala de audiência, né?
e recebe os alunos, né, constantemente. Claro que, como professora, de certa forma, eu reconheço o lado acadêmico paralelo à questão da atividade. Mas, na verdade, entrando um pouco também na discussão que o Patrício trouxe da necessidade de nós termos uma visão mais ampla, sem dúvida nenhuma, mas a sala de audiência é um ritual também, né? Ela e ao mesmo tempo ela tem uma finalidade muito, muito específica, que é de resolver aquela situação concreta, né? De uma situação real de aplicação do direito, e ao mesmo tempo, quando nós temos os alunos presentes, e isso é na maior parte das vezes, né? Não sendo caso de segredo de justiça, mas sempre tentar levar uma imensidão de situações para dentro de uma sala de audiência, para que esse aluno possa alcançar de uma forma mais ampla, não um pedacinho fragmentado do direito, né, mas uma visão mais ampla. Mas isso depende muito do julgador, depende muito do intérprete, né, ou mesmo do conciliador, enfim, de quem esteja comandando, né, ou presidindo aquela sessão de julgamento. E aí, entrando na questão da fala da professora Elisiane, eu acho que esse é um dado bastante sensível. Nós não vamos realmente abarcar todas as situações, nós não temos como, né? Por ser uma ciência aplicada, justamente nós precisamos ter as traves jurídicas, né? As traves teóricas. Como vamos aplicá-la? A nossa formação tem que ser sólida para que a cada caso novo, e os casos são completamente distintos, na prática que nós vamos fazendo progredir o direito, então a cada caso novo nós vamos criando esse direito, né? Criando no sentido, é uma criação livre, obviamente, mas racionalizando essas situações e trabalhando essa ideia de universalidade com a situação concreta que vai sendo imposta. Então, na medida em que nós sabemos fazer uma audiência, nós sabemos fazer todas, tá? Eu brinco sempre, eu fiz presidi um tribunal do júri na minha vida inteira, né? São 25 anos de magistratura e eu só fiz um júri. Tá? Porque fui escolhendo também uma carreira mais especializada na minha área, que é o direito privado. Isso não faz com que eu não saiba presidir uma audiência de júri, como imagino, né, que todos os operadores do direito, na medida em que estudem o caso, na medida que conheçam as traves gerais, na medida em que saibam fazer a aplicação correta do direito, possam trabalhar de forma ampla em qualquer situação nova que se apresente, né? E pode ser que daqui a pouco eu tenha que assumir, por exemplo, uma Câmara Criminal no Tribunal de Justiça, por uma questão de sorte, né? E, de certa forma, isso acabe acontecendo. Eu sempre brinco que vai ser um desserviço à humanidade, melhor que me botem numa Câmara privada sempre, tá? Mas, enfim, ossos do ofício, né? O que eu quero dizer é que o nosso preparo tem que ser para qualquer situação nova que se apresente, né? Muitos de nós não tiveram nem porque era impossível à época, né? Nós estamos falando de 30 anos para trás, mas nós não tivemos violência doméstica na faculdade, né? Nós tínhamos o Estatuto, o ECA estava, né? Só um dos exemplos trazidos pelo Patrício, o ECA estava sendo formado e, portanto, era uma situação nova para todos nós, né? Nós não tínhamos nem disciplinas para isso, a não ser como disciplinas eletivas, né, na faculdade e informação. Né? Então, claro, nós vamos progredindo com o direito, de certa forma, mas o que nós temos que ter é essa visão mais universal. Né? Nós não vamos abarcar, sem dúvida nenhuma, todos os conteúdos jurídicos. Se nós conseguirmos fazer com que o aluno fixe 10%, 15%, 20%, né, de tudo aquilo que tinha que ser passado, eu acho que já cumprimos uma boa parte da nossa missão, sem dúvida nenhuma, pelo menos para que ele saiba, do ponto de vista metodológico, trabalhar com essas questões gerais. Acho que esse também tem sido meu compromisso ao longo desses quase 30 anos de docência. Acho que para terminar... O gancho da tua questão da metodologia, eu acho que realmente isso é o fecho de ouro, né? O fecho da abóbada, como diria o nosso saudoso professor, da explanação. A gente tem hoje uma enormidade de leis que não existiam na nossa época. Como tu mesma dissesse, né? Eu peguei um Código Civil novo, um CPC novo, embora a minha formação tenha vindo... Eu entrei com a Constituição de 67. Olha só! Nós mudamos completamente a nossa formação, né? Eu, quando me formei, pensava, nossa, minha parte mais precária, minha formação mais precária é penal. Fiz um sem número de cursos, acabei fazendo a prova da ordem, o penal, e só agora, 20 anos depois, eu trabalho com penal no tribunal.
Então, a gente tem... qual é o diferencial que eu acho que tu realmente destacaste agora, Maria Cláudia? É a questão de saber resolver, é aprender, não na base do opiniático, não na base do achismo, não na base da discricionariedade, de tomar para mim a decisão que os outros não fizeram. É realmente decidir usando o direito como um instrumento científico que é, né? E está nas nossas mãos ensinar essa operacionalização, ensinar para os nossos alunos com um estándar de exigência elevado que corresponde ao investimento da coletividade na universidade. Nenhum pagador de tributo quer que a gente forme os mais medíocres, quer sim que a gente ofereça os melhores possíveis. E eu acho que estamos todos convergentes nessa convicção de manter com muita seriedade o nosso trabalho, de nos esforçarmos para isso. Então, essa questão da metodologia que veio agora ao final foi, para mim, a cereja do bolo. Obrigada, Maria Cláudia. A todos eu agradeço pela oportunidade de trocar ideias e participarmos juntos aqui. Foi um prazer. Até uma próxima. Só para terminarmos, professora Kelly, Vanessa, eu sei que estouramos todos os tempos. Vai lá, professora Vanessa. Bom, eu só gostaria de, falando sobre perfil, né, qual é o perfil de jurista que nós pretendemos formar, queria fazer uma breve citação que sintetiza muito bem aquilo que eu imagino que seja o jurista ideal que nós deveríamos formar. Vulgar é o ler, raro o refletir. O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas principalmente nas ideias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a transmutação, porque passam, no espírito que os assimila. Um sabedor não é armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisições digeridas. Esse fragmento integra a oração aos moços que o patrono do direito no Brasil escreveu, Rui Barbosa. Agradeço pela participação. Como eu disse, falar por último, depois da Vanessa, já é uma dificuldade, né? Depois disso, e daí a gente pega, eu não preciso criar uma coisa que não existe, eu posso resgatar aquilo para saber o que eu quero. E eu estava pensando o seguinte, eu não preciso formar um performático que conheça tudo, eu preciso sim que saia um estudante de direito que saiba pensar, que consiga refletir, que seja capaz de criar e que consiga na prática inovar. E isso não é feito a partir de, daí eu me perdoem os demais, de liturgia, mas sim a partir dessa convivência. Não é sabendo como funciona algo, desculpa, Patrício, uma audiência, mas sabendo que eu sei o que é necessário para que eu possa conduzir qualquer situação da minha vida. A minha formação ela é muito errática dentro do direito e mesmo assim sou capaz de atuar. Mesmo assim, dentro daquilo que eu me proponho, eu consigo executar. Então, não é necessário que a gente tenha conteúdo e que a gente tenha forma, mas sim que a gente tenha método e pessoas que nos auxiliem ali junto com nós no dia a dia, que são os professores, a aprender como manejar todo esse cabedal de informações para que a gente produza efetivamente conhecimento e que de nós um dia surja sabedoria. Então, talvez não seja efetivamente hoje que nós temos a melhor forma, mas nós estamos aqui exatamente para construí-la, né? E agora, com essa oportunidade toda, que é a pandemia, que é a alteração do currículo, que é tudo isso, acho que a gente pode evoluir ainda mais e produzir ainda melhores juristas que ao longo da nossa trajetória de mais de 6 anos, a gente já tem produzido, né? Muito obrigada por estar aqui com vocês, com todos que nos ouvem, nos veem, especialmente, né, com esse grupo muito gostoso de conversar hoje à noite que a gente formou. E a gente se vê nas próximas. Obrigada, viu? Obrigada. Então, ficou o convite para quinta-feira. Todos aqui conosco de novo. Obrigada, professor Valim, professor Ricardo, professor Danilo, professor Rafael também, que entrou pelo Face, né? Agradecer a todos os que participaram, Patrício, todos os alunos, Isadora, quem mais? Agora agora foi passando aqui já o bate-papo.
A ideia era essa, ficarmos em conexão. Deixo o convite para a próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre contratos na área de direito administrativo, essas intersecções aí desse momento de pandemia, tá? Então, nos vemos na quinta. Obrigada, gente. Uma boa semana.